Anete? Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Encontro Acadêmico 2021. Bom, preparei aqui uma pequena apresentação para a gente iniciar o nosso evento. Um momentinho. Então, o nosso evento, o nosso encontro acadêmico, tem como tema práticas acadêmicas e relações humanizadas no contexto do distanciamento físico. Sobre a importância de cada um, cada uma e de todos e todas. Bom, 20 pessoas pensaram e elaboraram este evento, que são as pessoas que compuseram a comissão organizadora, mais os monitores. Quase o dobro de pessoas deram cores a esse evento. E centenas de pessoas deram corpo ao mesmo, que foram o número de inscritos que nós tivemos, que passou da casa de 400 pessoas. Então, nossos agradecimentos à comissão organizadora deste encontro acadêmico. Então, vou citar aqui o nome bem brevemente, mas para a gente deixar registrado a importância dessas pessoas: Ana Lívia, Ana Márcia, Bárbara, Edilene, Érica, Hortência, Jéssica, Luciene, Lurimar, Ricardo, Vitor, aos monitores e monitoras: Amanda, Kaique, João, Marcos Portela, Marcos Vinícius, Roberto, Vinícius, Vitor, aos e às intérpretes de Libras: Kellyson, Elaine, Luciana, Humberto, Geise, Isael, Vilcimar, Elaine, Ednilson, Suzana, Vanessa, e às palestrantes, os palestrantes, mediadores e mediadoras, a professora Mical, que nos presenteará com a músicas e versos, a professora Solange Santana, que foi minha companheira ao longo do primeiro ano de gestão, à frente da DAEP, e fez parte da comissão organizadora de 2020. Então, os aprendizados dela permanecem até hoje. Sou muito grata a você, professora Solange. Ao professor Vitor Rios, que esteve conosco junto à DE, sendo nosso grande parceiro, nossa gratidão pelas trocas e aprendizados, e a professora Vanessa Muti, que desde o dia 26 de janeiro integra a nossa equipe da DAEP. Seja muito bem-vinda, amada. E eu trago uma citação da Michelle Obama, que diz assim: se queremos chegar a algum lugar juntos, devemos estar dispostos a dizer quem somos. Eu sou a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e também sou descendente de escravos. É importante ter presente essa verdade. Então, ela fala aí sobre a importância de reconhecer e valorizar as origens de cada um. E por que eu trago essa citação de Michelle Obama? Porque a escolha do tema e a programação do Encontro Acadêmico de 2021 retrata bem isso. Dizer quem somos, onde estamos, o que queremos e o que podemos transformar neste espaço chamado IFBA, que elegemos como nossa segunda casa. Assim, este evento foi organizado pela representatividade de pessoas e profissionais que ocupam os diferentes espaços no IFBA: estudantes, técnicos e técnicas, terceirizados e terceirizadas e docentes. Esse lugar de escuta, de fala e construção foi essencial para propormos o formato do nosso encontro acadêmico de 2021. Espero que vocês aproveitem cada atividade interagindo, questionando e trazendo críticas construtivas. Então, nosso encontro acadêmico, eu não vou citar, mas são 2 dias, hoje e amanhã. Nós vamos ter 4 rodas de conversa hoje, 4 rodas de conversa amanhã. Tem na mesa de abertura hoje, encerramento com música. E, intercalando, teremos o mural de vídeos, que foi organizado pelo estudante Vitor e a pedagoga Ana Márcia, que compuseram a comissão organizadora, trazendo cenas cotidianas da quarentena, o que o ensino online não mostra.
E agora, a nossa mesa de abertura, nós trazemos os nossos convidados e convidada, a nossa magnífica reitora do IFBA, a professora Luzia Mota, o diretor-geral do IFBA, o professor Ives Lima, o diretor de ensino, o professor Ricardo Bahia, e o diretor de administração e planejamento, o professor André Souza. Eu me chamo Anete Cardoso Cruz, sou diretora adjunta da Educação Profissional e estou aqui como presidenta da comissão organizadora deste evento. Pela ordem, nós traremos o anfitrião, o diretor-geral, o professor Ives Lima, em seguida o professor André Souza, a professora Luzia Mota e o professor Ricardo Bahia. Que tenhamos um excelente evento. Um bom dia a todos e todas. Tá sem som, Ives. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero saudar, fazer meu sinal aqui de Libras, né? Atenção aos nossos estudantes, colegas surdos que estão acompanhando. Agradecer a participação das intérpretes, dos e das intérpretes, né, que estão aqui trabalhando conosco no evento. Agradecer a Vinícius, que é um dos monitores, em nome dele, agradecer a todos os outros monitores, saudar nossa magnífica reitora, a professora Luzia Mota, pelo convite aqui conosco, abrindo esse encontro acadêmico 2021, né? Mais um encontro acadêmico no formato remoto, é a nossa realidade posta no momento, né? Saudar aqui os colegas também, a professora Anete, em nome de Anete, toda a comissão organizadora, né? Um grande desafio, né, foi posto aí em suas mãos e dos colegas que você citou todos os nomes, que foi organizar esse evento durante o mês de janeiro, um mês em que a maior parte das pessoas estavam, né, de férias, então, você fazer contatos, interferir na vida dessas pessoas nesse momento de descanso. Então, parabéns pela organização, pela produção desse evento. Tenho certeza que será um sucesso. Essas rodas de conversa, esses espaços de discussão, né, que nós poderemos, mesmo que distante, mais juntos aqui, em frente à tela, trocar ideias e construir, né, construir caminhos possíveis dentro desse cenário que nós temos. Meus colegas aí, professor Ricardo Bahia, diretor de ensino, né, essa missão, né, nesse momento, e a meu convite também aqui, meu colega, professor André Souza, diretor administrativo de planejamento, porque eu achei interessante que a gente faça uma pontuação, né, um encontro acadêmico, mas se trata de questões de ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? E para que esse ensino, essa pesquisa, essa extensão funcionem do modo que nós queremos, com a qualidade que nós desejamos e que estamos acostumados a ofertar, tem todo um aparato administrativo e de planejamento, né, que está por trás de todo esse processo. Bem, vamos dar início, né, ao Encontro Acadêmico 2021 e a gestão do campus, né, optou por uma abertura nos meus 24 anos de campus, um tanto quanto inusitada, né? Nós optamos, por conta do distanciamento físico e da impossibilidade de muitos, né, de frequentarem o campus, já que nossa premissa principal sempre foi, né, preservar nossas vidas, preservar nossa saúde. Muitos certamente estão saudosos e devem se perguntar como, né, como está a minha segunda casa, o meu espaço. Fora aqueles, precisamos de estudantes que talvez professores novos, substitutos, ou novos técnicos e técnicas novos, que não tenham podido ainda adentrar o campus, né? De como se pisar no chão da instituição. Então, nós vamos apresentar um vídeo. Esse vídeo não tem fala, não tem áudio e não tem legenda, para que cada um assista o vídeo. Espero que gostem. É um presente, como eu disse. Então, já antecipo que ele não tem áudio e não tem legenda. Cada um que vai construa, né, dentro da sua mente, a sua própria legenda, dentro daquele espaço que está acostumado a habitar. Vinícius, querido, você pode transmitir o vídeo.
de volta aqui. Então, espero que tenham gostado, que tenham curtido, né? Rever os nossos cantos, nossos espaços, né? O lugar que a gente habita com tanta frequência durante tantos anos, muitos de nós. Eu aqui estou no campus há 24 anos, Luzia talvez um pouco mais aí, né? Sem entrar na cronologia, mas é o vídeo de matar a saudade, né? De lembrar. Infelizmente, seria que ser um vídeo pela dimensão do campus, um livro muito longo, para a gente poder adentrar em cada departamento, em cada corredor daqueles. Nós sabemos, né, conhecemos o tamanho do nosso campus. Vinícius, você pode colocar a apresentação, querido? Eu preciso, após apresentar esse vídeo, fazer um agradecimento muito especial, né, aos servidores e aos colegas terceirizados, porque esse cuidado, né, que nós temos que transmitir com o nosso campus, né, essa manutenção, todo esse trabalho, ele só está sendo possível porque nós temos, de fato, algumas pessoas na linha de frente como serviço essencial, né? Nossa premissa, como eu disse, é a proteção à nossa vida, mas alguns serviços eles não podem parar. E esse serviço de manutenção, ele não pode parar, eles não podem parar. Então, eu quero fazer, de fato, esse agradecimento a esses colegas que estão lá, né, em regime de escala, mas que conseguem, que eu acho que isso o vídeo conseguiu transmitir, o cuidado que nós temos tido em manter o nosso ambiente sempre limpo, né, sempre, assim, preparado para o nosso retorno. Você pode passar o slide, Vinícius? Coisa da vida remota, né? Ele me deu a opção de passar o slide, mas eu estou pedindo a ele para passar o slide. Então, aí, meu agradecimento, e também citar que, nesse contexto que nós estamos vivendo aí desde março de 2020, né, quando nós suspendemos atividades, o campus, ele tem uma série de obras, né, uma série de intervenções que estão sendo realizadas no campus, né. Eu listei aqui algumas, deixei escrito, porque isso facilita para muitos, né, a leitura, a interpretação de Libras, mas está no slide, isso facilita para muitos que consigam ver uma lista de ações e de intervenções. Por exemplo, a biblioteca foi um espaço importantíssimo dentro de uma instituição que presta um serviço de qualidade, de educação de qualidade, uma biblioteca. Essa biblioteca está sob intervenção estrutural, tem muitas infiltrações na biblioteca, isso danifica nossos livros. Nós temos os banheiros que estão em reforma, principalmente os banheiros do Salão Nobre, né, que era uma demanda muito antiga. Você pode passar, Vinícius, o slide? Então, nós fizemos aí, listando agora como está aí, para ter uma ordem, né, cronológica. Em 2020, nós conseguimos, em parceria com a Coelba, fazer a substituição de todas as lâmpadas do campus por lâmpadas de LED, né? Além de ser sustentavelmente, ecologicamente sustentável e mais apropriadas, isso também vai diminuir o consumo do ponto de vista do nosso custo, né, com energia, que é um dos maiores custos, um dos maiores gargalos do nosso orçamento, né, do nosso custeio. Também a questão do descarte adequado também, né, dos resíduos eletrônicos. Não sei se, de fato, nós estamos distanciados fisicamente sem poder ir, mas nós temos lixos eletrônicos, inclusive, espalhados pelo chão do campus. Nós também estamos com um projeto esse projeto já foi para pregão, já está todo encaminhado, que é, de fato, de uma identidade visual, né? Nós somos saudosistas, principalmente os mais antigos, assim como eu, né? Nós temos placas, né, de sinalização que se remetem à escola técnica, ao Cefet. É uma história brilhante, fantástica, que não vai se apagar nunca, mas nós temos um projeto já, né, de identidade visual que traz a imagem, a marca do Instituto Federal da Bahia, com o símbolo do Instituto Federal da Bahia. Então, esse ano 2020, certamente nós conseguiríamos colocar esse projeto, né, quer dizer, de fato, colocado em prática, né, uma vez que, do ponto de vista, diria teórico, bem professor aqui, né, teoria prática, ele já está todo pronto, né, então ele vai ser viabilizado esse ano. A reforma da biblioteca, tinha comentado, reforma dos banheiros, Salão Nobre. Nós teremos 2 infocentros, naqueles 2 espaços conhecidos como aquários, né, que ficam ali na frente da biblioteca. Então, aqueles 2 espaços
terão sala de computadores, onde os estudantes, onde toda a comunidade, né, interna do campo, a princípio interna, e, claro, convidados externos, né, porque nós temos projetos que envolvem pessoas da comunidade, nós fazemos extensão, de fato, né, vão poder ser utilizados. Então, aqueles 2 espaços que eram os aquários, serão os nossos 2 infocentros. Também estamos com reforma da guarita dos seguranças ali na entrada do estacionamento, né, dos servidores. Nós também estamos com o processo de reforma da zeladoria, com pinturas diversas, inclusive pintura dos bancos, né, os bancos que os estudantes costumam utilizar com tanta frequência, eles foram pintados recentemente. E assim, é uma preparação para um possível retorno. Nós não sabemos em que momento nós vamos poder retornar, né? Estamos aí acompanhando todo o processo de vacinação, um processo de vacinação, diria, politizado, lento, né? Ao nosso entender, né? Mas que nós não sabemos em que momento nós, profissionais da educação, professores e professoras, técnicos e técnicas, psicólogos, médicos, em que momento, quer dizer, os médicos que não estão na linha de frente, claro, né? Técnicos de TI, então todos os terceirizados, em que momento nós seremos vacinados e poderemos estar com segurança no nosso campus. E o cenário para nós é o mesmo, desafios continuarão sendo os mesmos agora, os desafios postos em 2020 está claro, com uma pequena diferença, né? Nós temos todo um trabalho em 2020, né, de nos prepararmos, organizarmos, capacitarmos para esse cenário remoto. Eu gosto sempre de frisar, o campus de Salvador, ele tem 2 cursos que são EAD, licenciatura em matemática e licenciatura em física. Todos os outros cursos, inclusive cursos presenciais, licenciatura em matemática e licenciatura em física, são todos presenciais. Nós estamos trabalhando no modo remoto, que muitos costumam, principalmente os estudantes e alguns colegas, né, colocar o termo EAD, mas esses cursos são presenciais, eles continuarão sendo presenciais. Nós estamos em plataformas digitais, estamos trabalhando remotamente, porque nós estamos pensando na nossa sobrevivência. Felizmente, uso o termo felizmente, não tivemos perda pela Covid, de nenhum membro da comunidade, mas tivemos de familiares de nossos colegas. E isso nos traz muita tristeza, né? Muita tristeza. E a preocupação sempre foi essa, proteção às nossas vidas. Você pode passar, Vinícius? Então, continuando com os projetos que estão em andamento e que pretendemos colocar em execução em 2021, nós temos aí o processo de climatização das salas de aula, né? Uma demanda antiga, né? que demanda nossa do dia a dia ali, que passa horas na sala de aula, que é ter uma climatização que seja sustentável, que não onere a nossa, dentro do possível, não onere a nossa capacidade energética, aproveitando, não está listado aí, mas não precisa aproveitando aqui a presença da professora Luzia, nós conseguiríamos, né, expandir a nossa captação de energia solar. Então, o campus de Salvador será uma das instituições da cidade que mais vai capacitar, né, que vai captar energia solar, e isso, a gente tem que trazer isso do ponto positivo, tanto do ponto do ensino, da pesquisa e extensão, mas também na questão do ambiente, né? Do ambiente, o melhor ambiente de trabalho, com salas de aulas climatizadas, e aí nós estamos procurando um modelo que seja viável para o nosso campus. Temos tido a colaboração dos colegas que são especialistas no assunto, né? Não vou listar os nomes aqui, mas nós temos aí, através da CISA e de outros colegas do curso de refrigeração, que estão dando um suporte para que a gente consiga mesmo ter um modelo de climatização para o campus. Outra demanda também, né, nossa, né, do dia a dia, a questão de você ter equipamento de informática e não precisar se locomover por um campus, né, tão grande, né, levando equipamento de informática, de multimídia, projetores para a sala de aula, né? Isso independente de sermos professores, de alguns serem professores jovens, outros não serem professores jovens, mas que nós já tenhamos
esses equipamentos em sala disponível. Uma questão é fato, né? A pandemia e essas atividades remotas, ela, tipo assim, descortinou o mundo tecnológico para muitos de nós. E como professor de matemática do campus há 24 anos, eu me coloco, não estou aqui falando como Ives, o atual diretor, mas eu fico sempre me imaginando no dia a dia, né? Se eu estivesse dando minha aula, além de matemática, né? Como é que eu estaria agindo? Quais seriam, o que estaria passando em minha cabeça? Então, eu tento, mesmo no momento de distante da sala de aula, compartilhar das mesmas aflições que muitos de vocês estão vivendo, estão vivenciando, né? Desde a nossa posição numa tela aqui, numa apresentação, dentro das nossas casas, e quando voltarmos, lidarmos melhor com isso. E é por isso que a preocupação com capacitação sempre foi muito uma questão sempre muito importante para todos nós, porque nós estamos acostumados, e assim, nós não dispunhamos de tanta tecnologia, né, que nos levassem a sair, a nos transpor do mundo presencial para o virtual com a mesma qualidade que nós estávamos acostumados. Tendo, quando possível, e as comunicações chegam, né, as redes sociais, elas têm um poder, né, para o bem, para o mal, mas as notícias, elas correm pelas redes sociais e a gente compartilha da aflição de muitos colegas. Outra também ação que é importante, que é uma ação mais voltada para o lado da comunicação, é a questão de ter aquelas TVs de mídia indoor espalhadas pelo campus, onde a gente possa ter uma comunicação mais ágil, né? Essa comunicação para todos os segmentos, inclusive com a preocupação de que mais um trabalho para os colegas intérpretes de Libras, né, que também será traduzir muitas dessas informações, pelo menos as que tiverem áudio, né, nessa TV, nessa mídia indoor, que é espalhar pelo campus TVs. Nós já temos as TVs e agora já estamos na fase de localizar quais são os pontos cruciais, quais são os pontos de maior fluxo, para que mensagens sobre pesquisa, sobre extensão, sobre estágio, sobre eventos, né, sobre ações da gestão, possam ser dinamizadas, né, enquanto a gente percorre os labirintos do nosso querido campus. Pode passar, Vinícius. Também tem aquelas ações que não são as ações extremamente importantes, que são as ações que, aos olhos, nossos olhos, elas são invisíveis, né? Por exemplo, nós temos um problema seríssimo, que é não ter um projeto de combate ao incêndio no campus, principalmente no pavilhão A, né? Que é o pavilhão onde ficam alguns departamentos, onde tem ali toda a parte do EPAI, GRA, documentos, que tem toda a gestão ali no quarto andar. Aquele prédio, ele não tem uma rota de fuga para incêndio, ele não tem um projeto de combate ao incêndio. E esse projeto de combate ao incêndio, ele nos impede de obter os documentos oficiais do campus, né? Então, nós não temos documentos alvará de funcionamento do campus, porque o Corpo de Bombeiros e os órgãos da Prefeitura, eles nos exigem um projeto de combate ao incêndio. Então, esse é um projeto que, desde que nós assumimos a gestão, ele está posto e espero que agora, o mais breve possível, a gente consiga. A empresa Júnior, ela teve que uma das empresas júniores do campus, teve que localizar o seu endereço de funcionamento na reitoria. Mais uma vez, agradeço a professora Luzia, a atenção, é o campus, né? Para além de ser nossa reitora, é o campus de origem, né? É professora de física do campus de Salvador, de ter atendido o pedido dos estudantes e ter localizado o endereço temporariamente lá, né? Estudantes esses que eu informo, né, terão seus espaços de representações políticas, né, os diretórios acadêmicos, o Grêmio, possivelmente realocados, né? A COINF, ela optou, foi uma opção da COINF, sair do casarão, aquele famoso casarão que fica ali na entrada, pela lateral, onde tem o SMO, onde tem o almoxarifado, onde está ali perto do pavilhão de física. A COINF optou em sair dali. Então, nossa ideia, em grande parte, é levar as representações estudantis, né,
para aquele casarão. E aquele casarão tem uma história, né? O próprio sindicato, né, já foi localizado, teve como endereço aquele casarão. Então, os nossos estudantes, as associações estudantis, elas vão começar, quer dizer, vão ter um novo endereço, certamente, ali. Então, outras intervenções menores, né, de filtrações, que todos nós conhecemos do dia a dia, e também estão sendo tratadas e cuidadas. Você pode passar, Vinícius? Bem, então aí foram partes aí de intervenções, de ações, mas nós tivemos um ano letivo, né, de 2020. O ano de 2020 foi um ano extremamente difícil e complexo. Esse ano não começa menos difícil, nós continuamos remotamente, mas no ano de 2020 nós conseguimos finalizar o ano letivo 2019 anual, ali no período de março, abril. Conseguimos realizar os conselhos de classe remotos dessas turmas, conseguimos realizar as capacitações no Google Classroom, no Moodle, né? E essas capacitações não vão parar, serão apresentadas outras, né? E aí essas outras vão vir das demandas dos estudantes. Nós tivemos a finalização, no dia 31 o início da finalização, dia 31 de agosto de 2019, de 2020, do semestre 2019.2, e finalizamos esse semestre no final de outubro, e no início, no dia 11 de dezembro, conseguimos fazer colação de grau de 50 novos e novas profissionais, né, bem qualificados, que agora estão aí no mundo do trabalho, podendo levar a vida deles, né, agora não mais como estudantes, mas como profissionais bem qualificados. Então, aquela luta para finalizar aquele semestre, o semestre que os alunos brincavam, o semestre que durou um ano, o semestre que parecia não acabar, né? Mas felizmente nós conseguimos colar grau em dezembro ainda para muitos desses estudantes, né? Para todos que formaram, foram poucos que optaram naquele momento em não fazer a colação de grau. Em outubro nós começamos as AEMPs 2020, essas AEMPs para todos os cursos do ensino médio, os cursos da graduação, que finalizaram em dezembro. Essas AEMPs, elas foram, na sua totalidade, na sua maioria, foram atividades extracurriculares, né? Extracurriculares. Nós também, nesse período, focamos um ponto que é uma pauta importantíssima, né? Que era assim, crucial para que essas AEMPs pudessem acontecer, né? Que era exatamente ter os auxílios com a atividade, tanto o auxílio equipamento, quanto o auxílio internet. Né? Por exemplo, no 2009.2, nós emprestamos desktops do campus, porque nós não tínhamos ainda, né, a organização, a resolução para os auxílios com a atividade. Então, nós emprestamos, eu não sei o nome agora, se foram 80, 60 desktops, pagamos o auxílio internet para os estudantes, e como eu disse, e foi o resultado, né, mesmo que remoto, ele foi promissor, porque nós conseguimos formar os estudantes que eram formandos, e significa, então, que foi, para mim, isso é um êxito, né? Dentro desse cenário, você fazer um semestre, finalizar um semestre remoto, você se responsabilizar em tirar equipamentos do campus, emprestar para os estudantes. Inclusive, esta semana, eles estão fazendo a devolução desses equipamentos. Em paralelo a isso, nós tivemos a resolução 23, que nos permitiu o pagamento dos auxílios com a atividade, e praticamente todos os estudantes, né, que estavam enquadrados nas regras de recebimento desses auxílios foram contemplados com R$1.000 para a compra do equipamento e com R$60 mensal, enquanto nós tivemos atividade de ensino. Para além disso, tivemos outros auxílios, o auxílio, como aqui importante, né, acho que todos conseguem ter uma diferença aqui. Vinícius está aqui, em nome de Vinícius, agradeço a todos os monitores digitais, né, que tornam possíveis, né? Às vezes a gente, mesmo aqui como docente, não tendo qualificação, doutorado, mestrado, ou o que seja, às vezes a gente se bate, se perde com esse mundo tecnológico
veloz, né? Veloz e veloz. Então, esses estudantes, eles são, assim, muito importantes dentro dessas apresentações, dos eventos, das aulas, porque eles conseguem nos dar todo esse suporte que nós precisamos. Então, esse foi o ano 2020. Eu repito aqui o que eu disse na abertura do Encontro Acadêmico 2020, que aconteceu em outubro. O Campus Salvador nunca esteve parado, né? Então, esse é o entendimento que a comunidade interna e externa precisa ter claro em sua mente. Foi um ano de muita dificuldade, já está posta, já estão postas as dificuldades, mas nós nunca estivemos parados, né? E quando eu friso sempre nos formandos da graduação, é para ter uma demonstração clara de que não estivemos, porque, óbvio, somos uma instituição, a gente faz pesquisa, extensão, mas o ensino acaba vindo aos olhos da comunidade externa, né? Da comunidade externa. Né? Pensa-se só, o estudo está parado porque não está tendo aula. Nós já estamos sim tendo aula e mandando todas as atividades, todas as outras atividades, só que no formato remoto. É muito comum receber mensagem, né? Algumas, assim, num tom um pouco, diria, às vezes, indelicado. Não está funcionando tal centro. Não está funcionando, mas você está lidando com seres humanos que estão dentro de suas casas e estão em paralelo, né, na sua atividade laboral, do seu trabalho, mas também estão cuidando das suas vidas, das suas famílias. Lembrem que pessoas têm... Nós, como eu disse, felizmente, não tivemos casos de perda. Perdemos colegas, não pela Covid, mas tivemos perdas de servidores durante 2020, mas tivemos de familiares. Então, não é simples você estar lidando e dentro do espaço de cada um de nós, né, da qualidade do nosso espaço, da nossa moradia, estar com um parente, né, doente, hospitalizado, se você puder ver, ou dentro de casa, se recuperando. Então, é preciso ter um pouco... Aí, sim, a palavra empatia, né? Não existe palavra melhor do que essa, é preciso ser mais empático uns com os outros. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, em relação ainda a esse 2020, em relação a 2021, nós instituímos a comissão de calendário, ali no período de novembro, né? E foi aberta para muitos puderam participar dessa comissão de calendário, existiu uma comissão, tem portaria. A comissão de calendário nos propôs um calendário. Esse calendário foi para o Conselho do Campus, em reunião conjunta com o Comitê Local de Enfrentamento e Acompanhamento à Covid, a qual eu agradeço os colegas, né? Nós temos um canal de comunicação, a gente não se reúne tanto no comitê, mas nós nos comunicamos muito bem e pacificamente, né, dentro de um grupo de WhatsApp. E esse comitê foi convidado para as reuniões do Conselho do Campus, e nós tivemos reuniões conjuntas, né, com convidados, claro, né, não entrando em votação, mas nós aprovamos um calendário acadêmico 2021, com 200 dias letivos, né, os cursos que são semestrais continuam semestrais, os cursos anuais, nós optamos, e aí com discussões com os departamentos acadêmicos, que, pela dimensão do campus, são os departamentos acadêmicos, na representação de suas chefias, certo? Que leva, né, e traz o feedback nesse caso, professores e professoras. Esse modelo foi discutido a nível de DE, com participação da DG, né? Participei da reunião, tinha representação da DEPAI, né? Isso foi discutido dentro da DEPAI, primeiro junto com a DE, isso veio para uma reunião, né? E nós fomos para a discussão, nós temos esse modelo, e escolhemos, optamos por esse modelo, que foi um modelo de dividir o ano, os cursos anuais, em 2 períodos, em 2 semestres, em 2 módulos, o termo que se queira usar, e 2 pontos foram importantíssimos para essa escolha, né? A carga horária docente, que ela não fosse onerada. A gente sabe que isso não precisa nem sair aqui falando, mas como nós estamos tendo uma comunidade externa, né? Você ter 16 horas presenciais em sala de aula, não é ter 16 horas remotas, sentar na frente do computador. Então, nós precisamos equilibrar essa carga horária docente, e a comunidade do campus entendeu que esse modelo, diria, semestralizado dos cursos anuais,
ele é um modelo que não onerava a carga horária docente, e era um modelo que diminuía a quantidade de componentes curriculares, já que o modelo também agora, né, contempla componentes curriculares para os estudantes. Nós temos turmas que tem 15, 16, 14, 17 componentes curriculares. E é inviável para que um estudante, né, consiga acompanhar aulas remotas de tantas disciplinas. Né? Vou tentar usar o termo disciplinas, porque muitos não, a comunidade externa às vezes não lida bem com o termo componentes curriculares. Os componentes curriculares são as disciplinas, matemática, português, filosofia, automação, refrigeração, mecânica. Essas são as disciplinas, os componentes curriculares, aos quais eu me refiro aqui nessa fala. Então, optamos por um calendário 2021 com 200 dias letivos. Nós trabalhamos com um padrão, um nível de qualidade que não nos permite uma aceleração, né? E o ano de 2020 nunca é perdido. O ano nunca é perdido, né? Aprendizado nunca é perdido. Nós conseguimos trazer nossos estudantes, nós conseguimos realizar as AIMPs também com êxito, né? Com percalços, com dificuldades, mas com êxito. E aquele conhecimento ali, o que foi curricular aproveitado, o que não foi curricular, nunca é perdido. Ele é agregado à nossa formação. Eu sou professor de matemática. No momento que eu leio um livro de educação, de psicologia, de filosofia, estou agregando conhecimento ao meu conhecimento, e mesmo meu conhecimento como professor de matemática. Então, na verdade, ele agregou conhecimento, não se foi perdido. E nós teremos um ano letivo 2021, que terá início no dia 22 de fevereiro de 2021. Assim, chegou um momento que um colega, né, coordenador de um curso, falou assim: Ives, nós estamos falando de 2019, 2020 e 2021. Felizmente, 2019 ficou para trás, foi uma experiência, e nós estamos. E já recebi mensagens de estudantes, de colegas editores, finalmente, esse campus que veio de uma história de calendário extremamente, e botar a palavra aqui, prejudicial, né? Nós temos nosso calendário, ele vem atropelado e passando de um ano para o outro, sem coincidir com o calendário civil, desde 2014. Né? Tivemos movimentos que foram legítimos, movimento nosso de servidores, movimento dos estudantes, mas tivemos movimento em 2014, movimento em 2015, tivemos movimento em 2016, e esse calendário ele vem sempre atropelado, passando de um para o outro, ou seja, quebrado. E nós estamos tendo a oportunidade agora, no campus, de ter um calendário em que o ano civil coincide com o calendário acadêmico. Então, isso também é um ganho. Nós estamos num momento de dificuldade, estamos vivendo uma pandemia, mas, dentro desse contexto, é possível, né, e eu parabenizo a comissão de calendário, né, parece-me que a intérprete de Libras caiu, a Elaine. Então, peço desculpa os colegas que estão aí, pelo menos a câmera dela não está agora aparecendo. Mas sigamos. Keilson, coisa também do mundo remoto. Vinícius, coloca Keilson. Obrigado, Keilson. Bem atento aí. Quando você falou, eu notei que a Elaine, a conexão dela tinha caído. Então, nós vamos ter a oportunidade de ter um calendário acadêmico coincidindo com o calendário civil. Claro, estamos todos muito ansiosos de que a gente possa voltar presencialmente. Não tem previsibilidade ainda, né? Não vou voltar novamente a esse contexto. Mas esse é um ponto que eu considero extremamente importante e saudável para todos nós. Extremamente saudável, né? Conseguir começar um ano letivo em fevereiro, com previsão de término em dezembro, né? E que nós possamos sair do remoto presencial quando puder, quando tivermos segurança de saúde, o mais rápido possível. Mas não tenho, pelo que eu acompanho, tento acompanhar o máximo possível, não vejo previsibilidade para o primeiro semestre de 2021. Você pode passar, Vinícius? Bem,
Então, esse é o mundo acadêmico, né? Nós vamos ter discussões sobre ensino, pesquisa e extensão, e eu acho que é preciso uma atenção especial com a extensão, com a pesquisa. Me preocupa muito a pesquisa, porque nós temos aí na pesquisa atividades que precisam ser desenvolvidas práticas, isso também vale talvez para algumas da extensão, mas a pesquisa, eu estou conversando com alguns colegas da pesquisa que precisam emitir relatórios para a CNPq, para a CAPES, para outros órgãos, para prestar contas, e mesmo dentro desse universo remoto, desse cenário, nós precisamos ver de que modo nós podemos realizar determinadas atividades, né? A manutenção dos laboratórios, né? De máquinas, nós temos máquinas pesadas, máquinas caras, máquinas que demandam de uma manutenção, que não podem ficar paradas. Então, nós precisamos, de fato, chegar aí a um consenso, a um modelo em que a gente consiga preservar, né, a vida dessas pessoas que precisam ir aos laboratórios, né, de modo pontual, sem criar aglomeração, né, com esse ambiente limpo e organizado, mas que possa, de fato, realizar essa atividade, considerando que essa atividade esteja aí no rol de atividades, né, que são atividades que são essenciais, porque muitos projetos têm tempo, né, tem datas, né, para se prestar contas do projeto. Claro que isso precisa tudo ser feito com muita organização, mas é preciso se pensar da viabilidade de que se faça isso, né? Isso também vale para algumas atividades de extensão. Sobre a extensão tem um ponto importantíssimo, né? Terá uma discussão, acho que dia 8, se não me engano, uma reunião com a chefia de departamento, as coordenações de curso. Nós temos algumas mudanças, né, vindas aí do Ministério Público do Trabalho e de outros órgãos em relação a como nós temos, como tem funcionado nossos estágios, principalmente os estágios não curriculares, né? O curricular, ele já está ali previsto, ele tem uma orientação, mas o Ministério Público do Trabalho, ele nos coloca numa posição, diria assim, vou usar o termo assim, de ilegalidade perante a esses estágios. Porque se é estágio e a instituição está promovendo, nós não podemos corroborar com precarização do trabalho. E assim, eu mesmo recebo mensagem, às vezes, como eu digo, nada gentis, a direct, então, pouquíssimo gentis, de estudantes, porque estavam acostumados, né, a um modo operandi, a um fluxo, e hoje não é possível mais seguir isso. E eu só respondo o seguinte: é o Ministério Público quem coloca isso para a gente, quem pôs isso para a gente. E nós vamos cumprir. E nós vamos ter um tempo, sim, vai criar irritações, mas nós temos tempo, um time, para que a comunidade se reacostume com essa nova proposta, né, de estágio, a qual está regulamentada por órgãos superiores. E na questão só de subordinação, questão mesmo, assim, é estágio ou é precarização ao trabalho? Então, eu estou deixando um pouco aqui agora a fala do ensino, né? Porque o professor Ricardo Bahia estará aqui, eu não vou me alongar tanto, né? Tinha 10 minutos. Nesse encontro acadêmico 2021, nós também vamos, né, ter oficinas, algumas oficinas de curta duração, né, e aí cada um vai poder participar das oficinas que quiserem. A Ana já tinha apresentado, está inscrito. Então, pode passar, Vinícius. Bem, e aí outra questão também, que continua muito importante, né, que é garantir, já que vamos dia 22 de fevereiro a gente começa as aulas, garantir, né, a acessibilidade no sentido da internet. Como nós já pagamos, né, os alunos já compraram o equipamento, né, e nós temos os tablets que foram cedidos pela reitoria, né? Foram passados, cedidos pela reitoria para o campus. Esses tablets também poderão ser tomados por empréstimos a partir do dia 22 de fevereiro. Né? Temos ainda os chips, né, que deixamos para esse momento, optamos em pagar naquele momento
o auxílio e os chips estão aí agora. Esses chips também poderão ser, serão, na verdade, né, repassados, porque já que já temos a questão resolvida dos equipamentos, a questão agora é acesso à internet. Então, nós vamos precisar dos chips e vamos precisar do auxílio internet. Né? Dia 4 tem uma reunião, né, a nível de assistência estudantil, puxada pela pela diretoria a nível da reitoria, né, que é a DPAI, né, Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis. Então, dia 4, e logo depois nós faremos uma reunião da gestão da política estudantil local para definir como é que nós vamos fazer com a assistência estudantil para que a gente possa garantir também esse acesso à internet para os estudantes, isso é um ponto de preocupação de todos, né? E ainda nessa perspectiva do ensino, nós temos aí algo que está posto também, né, para a gente, que são as metodologias ativas, né? Então, dentro do encontro, em algum momento, né, a NET apresentou a programação, a diretoria adjunta da educação à distância vai apresentar propostas aí de possíveis oficinas, onde cada uma vai poder escolher em que participar, né? É sempre importante que a gente conheça, né, essas novas metodologias, né, são profissionais, são de educação, ciência e tecnologia, mais uma vez, aquela história de que assim, a tecnologia está posta aí, nós somos expostos à tecnologia, ninguém tem a obrigatoriedade, né, de utilizar metodologias ativas, mas é sempre bom, interessante, importante colocar também o estudante no centro das atenções. Eu comecei, minha fala foi um pouco longa, você pode passar, Vinícius. Temos aí uma série de projetos, mas eu vou, de novo, me interpor aqui na questão do ensino da pesquisa, né? E temos aí os projetos em andamentos, né? Nós vamos mudar um pouco aqui a sequência, né, da apresentação. André falaria comigo, do ponto de como diretor administrativo, mas eu já vou encerrar minha fala, você passa o slide e vou passar a fala para a nossa reitora, a professora Luzia. Então, essa parte pode passar, Vinícius, André falará depois, certo? Também pode ir passando, ele retorna e fala. Teremos aí o período de acolhimento, de 8 a 10, e as aulas magnas, tanto para o ensino técnico, para a graduação, para o ensino superior. Não confirmei horário e quem são os palestrantes e o tema, porque estamos recebendo ainda a resposta, aguardando a resposta dos convidados. Você pode passar, Vinícius? E ousei, vou finalizar, né, é uma coisa minha, meio que uma montagem, desculpe os filósofos, não me levem a mal, e a ousadia de citar Nietzsche, né, dentro das minhas leituras adicionais, né, o que não me faz morrer me torna mais forte, a vida sem música é simplesmente um erro, acho que a gente se fortalece, como a gente se une, a música está aí, vai ser o encerramento do nosso evento, né? Parece que a câmera da intérprete novamente travou, de Elaine, mas eu vou finalizar aqui por causa do tempo. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer curva. Então, é o que nos une, nós temos uma meta, nós temos algo em comum, a educação é o que nos une, né? A nossa sobrevivência é o que nos motiva, a nossa sobrevivência como seres humanos, estamos vivos aqui nesse momento, e toda a minha solidariedade para os colegas, os familiares que estão das suas famílias, mas é isso que nos move, é isso que nos motiva, e o que nós temos em comum é o IFBA, é o Campus Salvador, é a nossa instituição, é continuar prestando um serviço, uma educação pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Um excelente evento para todos, para todas. Obrigado, né? Vamos compartilhar nossas angústias e nossa criatividade para que a gente, de fato, tenha um Campus Salvador melhor. Obrigado e bom dia. Colegas,
espero encontrá-los e encontrá-las muito bem. Gostaria muito de estar presencialmente com vocês. Anete, você vai apresentar? Anete? Coloco para você. Oi, estou aqui. Eu vou colocar a apresentação, tá certo? Certo, aí, mas... já aparecendo, pronto. Diga, meu bem. Você pode me colocar na tela toda? Posso. Com Kellyson, claro. Antes da apresentação. Colegas, eu espero encontrá-los e encontrá-las muito bem. Gostaria muito de saber como é que vocês estão nesse momento. Estamos vivendo uma situação muito crítica, né? Uma tragédia se abateu sobre a raça humana no ano de 2020 e nós estamos vivenciando essa tragédia de formas muito diferentes, né? De acordo com as nossas individualidades, com as nossas coletividades. Mas o que, de fato, tem nos unido em uma rede de empatia, de solidariedade, é a vivência das perdas que o mundo teve, as perdas humanas que o mundo teve, que o Brasil teve, que a Bahia, que Salvador, que a rede federal e que o Campus Salvador. E eu não poderia começar essa fala aqui sem lembrar de colegas nossos que nós perdemos. Perdemos familiares e perdemos colegas, alguns para a Covid e outros por motivos que podem ter sido marginais à pandemia, mas que também estão relacionadas. E nós não podemos nos despedir como gostaríamos. Então, eu gostaria de pedir, nesse momento inicial da minha fala, 1 minuto para nós refletirmos sobre o início desse ano, refletirmos sobre a falta que nos fará o colega Gui, da gráfica, que sempre atento às nossas demandas, ao colega seu Augusto, não é? Que alguns chamavam de meia, né? Seu Augusto, que eu sempre chamava de seu Augusto, que sempre nos ajudava nas nossas pequenas necessidades da manutenção do campus. Então, eu gostaria de pedir 1 minuto para nós refletirmos um pouco sobre todas essas perdas, sobre como nós estamos vivenciando esse momento e como será o ano de 2021. Então, eu pediria esse minuto de reflexão para todos e para todas. Kellyson,
Muito obrigado por me acompanhar nesse minuto de reflexão. Colegas, queria dizer a vocês que na semana passada eu estive no Campus Salvador, fui tirar algumas fotos que me solicitaram, andei pelo campus, pelos laboratórios de física, fui no laboratório de física, fui na biblioteca, andei pelo campus todo, pela Praça Vermelha, e quando eu vi agora esse vídeo que Ives nos presenteou, eu fico perguntando, não é? Quanto, né? O que nós não daríamos para estarmos habitando aqueles espaços? O que nós não daríamos para estarmos agora no salão nobre, no auditório, né? Nos olhando, não é? Criticando, defendendo, tomando o café, né? O coffee break, que era nossa tradição, encontrando os nossos colegas depois de finalmente termos conseguido férias de 30 dias, não é? Que parece ser uma coisa tão normal para o trabalho, né? Para as regras do trabalho no Brasil, que para nós do Campus Salvador foi uma conquista, não é? Nesse momento de dor, de sofrimento que nós vivenciamos. Então, eu penso que nesse início do ano de 2021, nós devemos ter em mente todo o percurso que nós tivemos no ano de 2020, por conta do avanço do contexto pandêmico, mas também por conta das mudanças que houveram na gestão do Instituto Federal da Bahia. Nós tivemos que conviver com tudo muito misturado, com todas essas alterações na nossa vida institucional ao mesmo tempo. E tivemos que reagir, tivemos que constituir as nossas defesas, os nossos caminhos para conseguir sobreviver a esse ano que foi tão difícil em tantos aspectos. O professor Ives trouxe um balanço das atividades que foram realizadas pela gestão do Campus Salvador. E vocês devem imaginar qual difícil foi, ainda com todas as nossas dificuldades, ainda avançar um pouco no projeto que foi apresentado à comunidade em 2019. Isso foi uma atitude que nós tivemos, todas as gestões, né, de todos os campos, de ao levar, ao vivenciar o contexto da pandemia e todas as ações, processos, fluxos que foram originadas dela, ainda tivemos também que manter acesa na comunidade a ideia de que o nosso projeto ele está rodando dentro da nossa instituição. Para tanto, eu trouxe alguns slides, poucos slides, para falar um pouco sobre o que fizemos e o que nos espera em 2021. Mas de uma forma muito breve, porque acho que o importante nesse momento da jornada pedagógica, desse primeiro encontro para o ano de 2021, o mais importante é nós fazermos uma reflexão de como será a nossa jornada nesse ano, dos desafios que nós vamos enfrentar e de como esses desafios vão nos afetar e como esse afetar não pode ser traduzido para nós em adoecimento. Isso deve ser traduzido para nós em segurança. Nós estamos indo por uma rota segura. Então, eu peço à Nete que apresente aí os slides para que eu possa só ser um guia para mim nessa pequena conversa aqui, né, de 10 a 12 minutos, como a Nete me pediu. Então, entra aí o primeiro slide, onde eu parabenizo, né, a comissão organizadora da jornada, né, pedagógica, desse encontro pedagógico, pelo tema da humanização, né, como na centralidade dos processos dentro do Campus Salvador.
Agradeço aos colegas que organizaram, agradeço pelo convite que foi feito a mim e agradeço também a todos aqueles que estão envolvidos neste momento. Mas quero também agradecer muito especialmente a todos e todas que estão assistindo, participando, não é? E ganhando essa energia para o ano de 2021. Eu estou com um vestido branco, com um óculos colorido. Atrás de mim tem uma estante de livros. Faço essa autodescrição para que nossa comunidade cega possa ter uma ideia, né, de quem está falando e como está falando nesse momento. Eu tenho um sinal para a comunidade surda, que foram os meninos e as meninas da comunidade que me deram. O meu sinal, né, em libras, é relacionada com o meu cabelo cacheado, qual eu agradeço também. E 2020, nós enfrentamos a pandemia da Covid-19. E eu não tenho dúvidas, eu acho que nenhum de nós tem dúvida, que essa foi a experiência mais impactante da nossa geração. A geração do século XX, ela teve a presença de uma pandemia, não é, que foi a gripe espanhola, de 2 guerras mundiais, e, de fato, esses eventos mundiais marcaram a geração do século passado. A nossa geração inicia o século XXI com essa experiência da pandemia. E essa experiência é uma experiência somente nossa. Nós vamos conviver, porque nós viveremos muito ainda, e nós vamos conviver com gerações mais jovens que não vivenciaram esse ano de 2020, esse ano de 2021, esse ano de 2022. E eles só saberão do que foi esse período, esse evento no início do século, pelas nossas narrativas, pela forma como nós estamos enfrentando esse momento e como nós vamos deixar a marca da nossa geração no enfrentamento, na superação desse evento da pandemia da Covid-19. Nossa forma de produzir a existência, de produzir a nossa existência, ela está fadada a se modificar. Nós já temos fragmentos dessas mudanças nas nossas relações. Nós já observamos como as atividades remotas, que eram sempre uma promessa, todos nós sabíamos que em algum momento essa tecnologia assistiva, essa tecnologia da informação, mediada aí pelo grande avanço da microeletrônica no século passado, ela estaria presente na nossa vida de forma mais agressiva do que já tem sido. Mas nós não esperávamos que, da noite para o dia, nós teríamos que transpor a nossa vida presencial dentro de nosso campus, com todas as atividades que nós estávamos acostumados, a forma como nós nos relacionávamos, nós tivemos que transpor tudo isso para atividade remota. Obviamente que isso teve um preço alto para todos nós. Todos e todas nós pagamos um preço muito alto por isso, com adoecimento, não é? Particularmente as mulheres que vivenciaram dentro das suas casas a jornadas, né, duplas, muito mais fortes, não é? Porque tivemos que trabalhar, que nos reunir remotamente, que cuidar das nossas famílias, cuidar da casa, cuidar dos idosos, não é? Porque muitos de nós temos idosos que precisou, neste momento específico, de mais atenção ainda. Então, tudo isso nos pegou e transformou as nossas rotinas. Transformou as rotinas também dos nossos estudantes, que não tiveram condição de acompanhar as atividades remotas sem uma ajuda do Estado brasileiro. E para os nossos estudantes, o Estado brasileiro somos nós. É o IFBA. Fomos nós, no papel do Estado, que tivemos que dar a nossos estudantes uma condição mínima para que ele pudesse nos encontrar, para que ele pudesse ter
no ano de 2020 ainda, uma experiência pedagógica que permitisse a ele entender que ele não estava sozinho e que ele não seria abandonado por nós e que nós estaríamos fazendo todos os esforços para mantê-lo, para que a permanência dele passasse a ser a nossa principal meta naquele momento. Então, tudo isso nos leva a pensar que o mundo, da forma como era antes da pandemia, não deve continuar sendo no pós-pandemia, porque nós precisamos refletir sobre as coisas que não estão dando certo, que não deram certo. Nós não podemos mais vivenciar uma desigualdade em todos os aspectos, em todas as dimensões, da forma que nós vivenciamos, em nome de uma produção da existência através do acúmulo de riquezas, e o acúmulo de riquezas por pequenos grupos sociais, em detrimento da terra, em detrimento do lugar primeiro que nós habitamos. Então, eu peço, nesse início de 2021, que façamos essa reflexão. Qual mundo que nós vamos querer? Qual o mundo que nós vamos viver daqui para frente? Quais serão as nossas prioridades e as nossas metas? E como nós poderemos colocar a nossa existência a favor desse mundo novo, desse admirável mundo novo? Anete, peço que você mude a página para mim, para eu mostrar como é que nós vivenciamos o ano de 2020. Quando eu penso em 2020 no IFBA, o que me vem à cabeça, em primeiro lugar, são cards. Quantos cards nós produzimos durante essa pandemia? E cada card, cada quadradinho daquele, com uma imagem, uma palavra, um chamado, uma data, um horário, cada card daquele, quanta vida, quanta energia, quanto trabalho estão contidos ali. Para nós, o ano de 2020, de março até hoje, ele pode ser descrito, desenhado, pode ser lembrado pelas atividades que nós realizamos, porque nós estivemos distanciados fisicamente, o que foi, para muitos de nós, uma dificuldade, mas nós nos mantivemos juntos, unidos, nos mantivemos ligados pela ideia da multicampia, pela ideia de estarmos dentro de uma instituição que estava ali nos proporcionando um conforto, não é? Uma presença, uma empatia entre nós. Então, eu não posso deixar de abrir uma jornada pedagógica em um campus como Salvador, que talvez tenha realizado a quantidade maior pelo tamanho, pelo número de servidores e servidoras e estudantes, que que certamente produziu, né, uma quantidade de eventos assustadora. Então, eu não posso deixar de lembrar e de agradecer, enquanto a gestora, né, a dirigente máxima nesse instante, o esforço que foi realizado por vocês, por nós, não é? Nesse momento de pandemia, para nos mantermos aí com uma unidade, né? Uma unidade na ação. Foram eventos de todos os tipos, desde da saúde mental até... Nossa, são temas tão variados que é difícil até nós acompanharmos, não é? Porque são tão específicos. A gente descobriu que tem pessoas que produzem sobre tantas coisas diferentes, não é? Nesse momento, através dessas lives, desses webinários, dessas atividades remotas, não é? Ou seja, nós, nesse tempo de pandemia, tivemos a nós mesmos. Nós nos conhecemos um pouco mais, ficamos sabendo o que acontecia em Barreiras, em Paulo Afonso, em Jacobina, em Ceabra, em Porto Seguro, em Eunápolis, através dessas atividades. E nos maravilhamos com isso, apesar de toda a dor que nós
tivemos durante esse ano, nós nos maravilhamos com a capacidade da nossa instituição. E não é uma coisa só do IFBA, não é? São das instituições públicas, de nós, servidores e servidoras públicos, que tivemos o tempo todo na linha de frente da saúde, na linha de frente da educação, na linha de frente dos serviços públicos que a sociedade precisou neste momento. E temos que fazer essa defesa do serviço público e das atividades públicas. Anete, por favor, mais um slide. Aí eu trago colegas, né, sociedade, estudantes, a todos. Não vou aqui fazer a listagem do que nós fizemos durante o ano de 2020, das atividades que nós fizemos, de tudo. Por quê? Porque para mim, para a minha gestão, a gestão que eu lidero, não é? Para todos nós, o importante deixar registrado nesse início do ano é que nós cumprimos com um acordo que foi feito durante o ano de 2018, no processo eleitoral. Nós apresentamos um projeto a esta comunidade e nós cumprimos com as diretrizes deste projeto. As diretrizes, os princípios se tornaram metas e essas metas se tornaram ações. E eu convido colegas, convido estudantes, convido sociedade a cruzar o plano de trabalho que foi apresentado em 2018 e o balanço da gestão de 2020. Convido vocês a lerem os dois e verificarem se não há um casamento, não há um cumprimento dos compromissos assumidos. Isso, para mim, é o mais importante, porque nós vivenciamos um mundo da política onde os compromissos assumidos em um processo eleitoral, publicamente, muitas vezes são tratados de uma forma inadequada. Muitas vezes nós somos vítimas de estelionato político, estelionato eleitoral. E eu convido vocês a observarem o que está no projeto e as ações que nós fizemos. Nós nos detivemos em grandes princípios. Um deles foi a redemocratização da instituição. Isso está no meu plano de trabalho, não meu. Eu falo meu assim porque eu estou liderando, mas foi um plano construído coletivamente por grupos políticos que atuam dentro da instituição e por indivíduos que também tiveram a oportunidade de apresentar propostas para esse projeto. E a redemocratização do IFBA era um princípio, era um objetivo que todos nós tínhamos e que todos nós defendíamos, porque não aguentávamos mais ver um conselho superior fechado, um conselho superior sem protagonismo, um CONCEP que não funcionava, uma CPPD que tinha que ser de voluntários, um ACIS que nunca funcionou, um comitê de tecnologia de informação que também funcionava precariamente ou não funcionava. Ou seja, havia na instituição uma ausência de colegiados, de órgãos colegiados e assessores, que não funcionavam, não é, pela dificuldade de trabalharmos essa gestão democrática. Então, nós, no ano de 2020, até com críticas de alguns colegas a respeito da forma como conduzimos os processos, não há possibilidade de vocês lerem o meu plano, o plano de trabalho da gestão e o balanço e não verificar que ações para a efetiva redemocratização da instituição foram realizadas. A última, que eu não diria a última, mas a que eu considero mais importante, foi a eleição, através de dispositivos remotos, dos conselhos de campi. Todos os nossos campi
no final do ano passado, tiveram os seus conselhos conduzidos, um processo eleitoral que conduziu esses conselhos. Quando eu assumi, não tinham 10 conselhos dos 22 campi. E nós terminamos o ano com os conselhos eleitos da forma como nós poderíamos eleger naquele momento, para que esses conselhos possam efetivar a sua tarefa, que é de ajudar a gestão dos campi e se relacionar com a sociedade de uma forma mais colegiada. Isso é importante. Um outro elemento que está no projeto e que está nas ações, em todas as ações nossas, em todas, não há uma ação do IFBA hoje que não esteja pautada na atenção ao corpo discente, na permanência dos nossos e das nossas estudantes. A criação da DPAI é um exemplo disso. Foi uma das primeiras ações, no primeiro Conselho Superior que nós tivemos, primeira reunião do Conselho Superior, nós aprovamos a DPAI. Porque nós sabíamos que era necessário, além de ter a vontade política, você ter um organismo, você ter dentro da instituição um setor que tratasse disso especificamente, que cuidasse de tratar através do princípio constitucional da isonomia, tratar de forma igual os iguais, mas tratar de forma desigual os desiguais, para que todos possam ter as mesmas oportunidades. E é isso que a DPAI representa para nós, a possibilidade de nós termos um olhar atento para aqueles que estão vivenciando suas realidades a partir do racismo institucional, do racismo que existe na sociedade, porque eles não têm as mesmas oportunidades. E é necessário que o Estado garanta a esses grupos a possibilidade de ter as mesmas oportunidades. E o Estado, nesse momento, somos nós, dentro da nossa instituição. E somos nós que precisamos garantir. A DPAI, a permanência desses estudantes durante essa pandemia, com o auxílio e inclusão, que o professor Iris falou muito bem, os tablets, os auxílios. Eu tenho os números, mas eu não quero trabalhar com os números nesse momento. Podemos ter oportunidade para trabalhar. Mas o que eu quero realçar é que nossos esforços foram voltados para isso. A assistência social dessa instituição ficou voltada para isso. E olha que foi muito trabalho, viu? Muito trabalho das colegas assistentes sociais para fazer com que os auxílios e inclusão chegassem aos nossos estudantes, a inclusão digital chegasse aos nossos estudantes. Foi muito trabalho das assistentes sociais, no qual todos nós temos que agradecer, como também tivemos um trabalho muito forte da DGTI, da gestão de tecnologia de informação, sabe? Que nós também precisamos reconhecer que não tinham condições, as condições são precárias dentro da reitoria, né, do número de servidores, e a DGTI foi valente, foi muito valente em assumir compromissos, e um dos compromissos que mais nos alegrou foi saber que em 2021 nós teremos um módulo SUAP para assistência estudantil, que nós fomos cobrados, não é? Nós fomos cobrados para ter isso. Uma cobrança que a gente tem que avaliar, não é? Se em 5 anos não foi feito um módulo SUAP para assistência estudantil, nós conseguimos fazer em um momento pandêmico. E isso a gente precisa valorizar, não é? A cobrança é muito boa porque faz a gente estar sempre alerta, mas o reconhecimento pelo trabalho realizado é também um elemento que nós precisamos incluir dentro do que a gente chama humanizar as relações institucionais. A multicampia é outro princípio que nos rege. Não falo de uma multicampia onde cada campus vai ser um pequeno IFBA ou um grande IFBA, como é o caso do Campo Salvador, né? Não. Nós não falamos em multicampia pensando em que nossos campi terão autonomia absoluta, porque eles não terão. A autonomia dos campos é relativa. A autonomia dos campos está linkada
com os princípios gerais da instituição, com as nossas metas macro. E a multicampia, ela tem que ocorrer no sentido de que os campi tenham plena condição de desenvolver suas potencialidades. Cabe a nós, da gestão central, garantir que os campi menores tenham tratamento, que os campi maiores tenham outro tratamento, para que todos possam se desenvolver plenamente. É essa o espírito da multicampia, de que os campi possam desenvolver suas atividades com mais liderança e com mais autonomia em relação à gestão central, dos processos, que a gestão de pessoas possa ser feita dentro do campus, para que os colegas, os servidores e as servidoras possam ter suas dúvidas, seus problemas relacionados com a sua vida profissional resolvidos dentro do seu próprio campus, sem precisar estar ligando para a reitoria, fazendo viagens, às vezes. Tem colegas que vêm do interior porque só conseguem resolver coisas dentro da reitoria. Isso não é necessário. Isso não está escrito em lugar nenhum. Os processos necessários para que todos nós tenhamos uma vida profissional organizada, com os nossos processos em dias, pode ocorrer dentro dos nossos campos, sem que nós tenhamos que nos aborrecer tanto com a falta de condição que existe hoje nas respostas, né, que nós queremos. Isso é necessário, minha gente, é necessário que nós descentralizemos processos, mas que nós centralizemos princípios que nos regem. Isso é muito importante. E vamos caminhar para isso no ano de 2021, de estabelecer a multicampia como o princípio e desenvolver as metas necessárias para que a gente atinja uma multicampia digna de nós, não é? A que nós queremos, e que essas metas se transformem em ações. Por fim, eu trago como um dos princípios que está no projeto e que foi tema nosso constante e que é tema dessa jornada, o que já também reflete um pouco, não é? O que nós queremos ser, que é termos relações humanizadas. Mas relações humanizadas, todos nós sabemos, não é as nossas vontades e as nossas necessidades serem plenamente atendidas no nosso tempo, porque no serviço público isso não existe. Isso não existe. As necessidades são muitas e os recursos, os insumos são finitos. Então, nós não temos como atender a todas as demandas que surgem dentro do IFBA. Porque muitos de nós, às vezes, dizem assim, fala em gestão humanizada, diz que é um IFBA mais humano, mas está me tratando dessa forma, não está... Ou seja, eu tenho uma demanda e essa demanda não está sendo atendida, mas eu tenho que dizer, é meu papel, é minha função. Nós temos que ter o olhar primeiro para as necessidades institucionais, para necessidades coletivas, e tentar casar as necessidades individuais com as coletivas da melhor forma possível. Humanizar significa que nós temos que ter uma escuta atenta. Nós temos que ter uma escuta ativa. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos tem como centralidade nós mesmos, nossos estudantes e nossas estudantes, e não os processos, não a burocracia. É isso que nós precisamos pensar na humanização. Ives falou aqui algumas vezes que recebe recados um pouco desaforados, um pouco indelicados, porque Ives é um gentleman, né? Mas o que nós temos muitas vezes na nossa instituição são comunicações violentas. Muitas vezes nós nos comunicamos de forma muito violenta entre nós. E eu me coloco também nessa posição. Eu trabalho isso em mim todos os dias, tento trabalhar todos os dias, mas é difícil, né? Porque parece que a violência está em nós, né? Por conta da vida que nós vivemos, do mundo que nós estamos. Nós olhamos para a cidade de Salvador e nós vemos a pobreza, não é? Saltando aos olhos. E isso nos deixa, isso nos faz
nos sentir impotentes, não é? E isso gera um inconformismo que acaba virando violência também. Mas nós não precisamos, nós temos que canalizar nossa energia para formas de solução dos nossos problemas, de tal modo que nós não nos tornemos inimigos entre nós. Nós não precisamos ser inimigos. Nós podemos ter diferenças, mas nós não precisamos ser inimigos. E nós não podemos sentar no computador, abrir um processo SEI e escrever uma mensagem para um colega, para um chefe, para um coordenador, sem pensar que do outro lado tem uma pessoa que está vivendo a mesma pandemia que a gente, sabe? Então, a gente precisa pensar formas de humanizar as nossas relações com comunicações que não sejam tão violentas, né? Eu falo assim, parece até que eu estou generalizando, mas não estou generalizando, não. Eu tenho plena consciência de que isso são casos episódicos, mas que acaba influenciando a instituição nessa forma. Nós só conseguimos cobrar do outro de uma forma que o outro se sinta a pessoa mais inadequada, mais incompetente do mundo. Nós não conseguimos cobrar de uma forma acolhedora, não é? Porque, no fundo, como diz um colega, no final e ao cabo, somos nós que vamos resolver nossos problemas. Não vem ninguém, não vai descer ninguém aqui para resolver nossos problemas, somos nós mesmos. E, para isso, nós precisamos estar em uma situação de mais empatia entre nós, né? Empatia é a palavra que está se usando muito, né? Empatia, solidariedade, nos colocar no lugar dos outros, né? Nos colocar à disposição um pouco dos outros. Claro, eu falo isso para aqueles que têm essa dimensão da vida, né? E alguns que não têm, eu acho que é momento de refletir, né? Até onde nós podemos, né? O que é que nós podemos colaborar, contribuir. Mas, enfim, esse é meu balanço. Esse é o balanço que eu trago para o Campo Salvador. Dizer a vocês que nós não seremos sobressaltados com ideias e com projetos e com coisas que não foram pensadas e discutidas na comunidade. Nós conseguimos fazer muita coisa. Eu convido vocês a lerem o balanço. Conseguimos fazer muita coisa, mesmo no contexto pandêmico, porque temos, não é, essa coisa do início, essa coisa de estarmos em um ciclo novo, não é? E todos muito querendo contribuir, ajudar, querendo se sentir mais tranquilos nesse lugar que nós habitamos. E isso ajuda muito em a gente conseguir avançar nos nossos projetos. Mas eu peço, então, que Anete ou Vinícius, passe a página. Eu trouxe o orçamento, né? Porque eu não poderia deixar de trazer o orçamento. O orçamento é um desafio, não é? Um problema que nós teremos em 2021. O orçamento está para ser votado. Assim que tiver eleição, a eleição é hoje, né? Do Congresso, né? Da Câmara, é hoje. A gente precisa ficar atento. Mas, assim que tiver essa eleição e a mesa for composta no Congresso, o orçamento, a PELOA, vai passar a ser analisada e vai ser votada. E a proposta orçamentária prevê um corte de 18% para o orçamento de 2021. Nós estamos na luta. Isso não é dado. Nós estamos na luta. O CONIF tem feito aí algumas inserções, algumas ações para tentar mobilizar a sua base parlamentar. Nós aqui da Bahia também estamos tentando, junto com os estudantes da FENET, tentando mobilizar nossa base parlamentar para que a educação ela seja tratada de uma forma diferenciada na PELOA deste ano e que nós consigamos reverter esse corte de 18%. A assistência estudantil é a mesma do ano passado, a mesma. Alguns institutos ganharam um pouco mais, e outros ganharam um pouco menos, porque entrou na conta da assistência estudantil a questão da vulnerabilidade social, daqueles institutos que têm mais estudantes matriculados, que têm a renda per capita familiar de meio salário mínimo. Mas eu quero pedir a vocês, comunidade do Campo Salvador, que fiquem atentos para o orçamento, para a votação do orçamento, porque dele depende como nós teremos o ano de 2021.
Claro, há uma ideia no imaginário da sociedade que as instituições federais de ensino, as universidades, os institutos federais, conseguem, independente dos cortes orçamentários, conseguem se manterem funcionando. Que nós vamos, de qualquer modo, sabe por quê? Porque nós, enquanto servidores públicos, enquanto servidoras públicas, nós temos, ao longo desse século, né, dessas décadas todas, precarizado o nosso trabalho para manter as atividades, para manter a nossa função social. Mas isso está chegando no limite, a plasticidade tem limite, e a gente não tem como vivenciar um ano como esse com cortes orçamentários tão difíceis, tão gritantes, não é? Porque, além de ter esses 18% a menos, o planejamento ainda se prejudica porque desse orçamento total estão liberados apenas 40%. Os outros 60% serão liberados por uma ação do Congresso Nacional. É aquela parte do orçamento que está bloqueada esperando a liberação parlamentar. Então, a gente não pode nem planejar as coisas, porque a gente não sabe quando que vai receber esses recursos. Então, eu trago essa perspectiva orçamentária como uma coisa que vai ser difícil para nós, mas que nós temos que enfrentar no campo da política, no campo da instituição, das nossas práticas, né, dentro da instituição. E eu, por fim, eu gostaria só de agradecer a vocês pela paciência em me ouvir e dizer que eu sou de uma geração que vivenciou, não é, muitas mudanças políticas no país e no mundo, né? E fui constituída dentro de um campo político onde a revolução era um elemento da nossa vida. Nós acreditamos na possibilidade de mudar o mundo, de construir um mundo mais justo, mais igualitário, onde as pessoas vivam de acordo com as suas liberdades e não com as suas necessidades. E há um poeta no mundo, né? Há um poeta que representou muito essa ideia da revolução, não é? Um poeta russo, que é muito autobiográfico e que tem muitas poesias que, às vezes, eu vejo sendo imputado a ele, né, a autoria sendo dele, mas que, na verdade, às vezes nem é, de outros poetas. Eu falo de Mayakovsky, não é? Que, para aqueles que vivenciaram aí, né, a minha geração, sempre tiveram nele uma figura que unia a militância à arte, não é? Porque a arte é necessária, né? Porque viver só não basta, é preciso realmente da arte. Então, eu peço, Anete, que passe esse último slide, porque eu gostaria de ler fragmentos desse poema, que é enorme, né? De Mayakovsky, que é a propósito disto. Essa é só uma parte. E como muita gente também da Mayakovsky, autoria de poemas, eu fiz algumas alterações assim para estar mais perto da nossa realidade. É uma licença poética, como estamos entre nós aqui, eu acho que não vai ter problema. E o nome de Mayakovsky, eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o Mayak, no russo, significa guia, farol, e eu acho que isso tem muito a ver com a obra de Mayakovsky. Então, esse fragmento é também de uma música. Quer dizer, Caetano Veloso musicou esse poema. E ele diz assim, eu gostaria de ler para vocês, para terminar essa minha fala aqui. Ele diz assim, ressuscita-me, ainda que por mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-nos para que possamos lutar contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-nos por isto. Ressuscita-nos. Queremos acabar de viver o que nos cabe, a nossa vida, para que não mais existam amores servis. Ressuscita-nos para que ninguém mais tenha que sacrificar-se por uma casa, um buraco, um trabalho. Ressuscita-nos para que, a partir de hoje,
a partir de hoje. Nos transformemos e que sejamos, pelo menos, o universo. Que sejamos, no mínimo, a Terra. A Terra. A Terra. Muito obrigada. Pode passar, Neide. Aí tem alguns contatos, né? Vocês já têm tudo, mas eu deixo aí os contatos e agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, viu, Elaine, por me acompanhar aí nesse finalzinho. Todos e todas que participaram aqui. Lindo, lindo, lindo poema. Muito grata por nos presentear com esse poema, tão pertinente neste momento. Também gostaria que o professor Ives entrasse na sala. A gente teve que fazer um pequeno corte, e eu vou pedir perdão aos professores Bahia e professor André, que vão ter outros momentos que a gente vai estar trazendo a fala deles, para não se estender um pouquinho mais, porque era muito importante que vocês viessem mesmo. Essa fala é longa porque foi necessário ser longa, né? A gente compreende tudo isso, e é muito importante o que vocês trouxeram para a nossa comunidade, para cada um e cada uma de nós aqui. Então, agradeço a participação do professor Ives, da professora Luzia Mota, nossa magnífica reitora, pelos intérpretes, né? Pelas intérpretes Elaine, Luciana e Kellyson. E assim a gente dá por encerrada essa mesa de abertura. Lembrando que a gente já vai iniciar, é importante que todos e todas saibam que para ter acesso aos links das atividades, tem que se inscrever na atividade na plataforma Even. Por isso que assim, não estou tendo acesso, mas se não se inscrever na atividade, só se inscrever no evento, não vai ter acesso a esses links. Então, é necessário se inscrever no evento e nos links das atividades. E aí vocês vão ter acesso aos links para assistirem via YouTube, tá? Então, com gratidão, eu encerro essa mesa de abertura para a gente iniciar a roda de conversa de abertura, que vai trazer um tema muito interessante, que é sobre... práticas acadêmicas, que é o tema do próprio evento, né? Práticas acadêmicas e relações humanizadas no contexto do distanciamento físico, que vamos contar com 3 educadores, né? E educadoras. Então, o educador Leonardo Rangel, professor nosso do nosso instituto, do nosso campus, a professora Rita Cirqueira, também nossa professora do campus, e a Estelina Vasconcelos, professora que foi nossa professora substituta, e que retorna à nossa casa para ministrar algumas palavras. E a gente dá por encerrada, então, essa mesa de abertura. Um bom dia a todos e todas. Um abraço a todos, abraço a todas.